E olha ela mais uma vez com mais uma receita maravilhosa. Hoje eu trago para vocês esse delicioso enroladinho de salsicha assado no forno. Ele não é frito, ele é assado com massa de pão. Hoje eu quero ensinar para vocês essa maravilha que cai super bem com um refri, com um cafezinho, para você comer assistindo aquele filme de sua preferência. E hoje eu quero ensinar para vocês. E se você já tá gostando, já vai deixando o seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Vou começar mostrando para vocês o que eu vou usar nessa massa. E eu vou usar um ovo inteiro, meia colher de sopa de sal, uma colher de sopa de açúcar, 70 ml de óleo, uma xícara de 200 ml de leite morno. É importante que o leite esteja morno e não quente demais para não matar o efeito do fermento, certo? Estou usando também um pacote de 10 gramas de fermento para pão e 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu vou começar colocando o leite. Não vou colocar tudo, vou deixar um pouquinho ainda na minha xícara para a massa não passar do ponto. E se precisar, depois eu coloco mais. Vou colocar também o óleo, o sal, o açúcar, o leite e o fermento. E aí vou dar uma misturada para depois vir com a farinha de trigo. E vocês perceberam que o meu leite, ele ficou com alguns gruminhos aí, vocês perceberam, né? É porque esse leite que eu uso é o leite em pó. E aí eu tenho que dissolver toda vez que eu for usar, para fazer a quantidade que eu vou usar, né? Tá bom? É só por isso, tá, gente? Não pense que o leite tá estragado ou alguma coisa do tipo, porque não é, tá bom? Jamais eu faria alguma coisa aqui mostrando pra vocês e pro mundo inteiro alguma coisa que não fosse dar certo ou que fosse prejudicar alguém, tá bom? Aparecem umas formigas aqui, eu não sei se aparece aí na casa de vocês, mas de vez em quando aparecem umas formigas bem grandonas aqui, vocês viram aí, né, que eu tirei daí. Não é sempre, mas nesse dia aí eu acho que ela adivinhou que eu ia gravar e apareceu. Quis aparecer nas câmeras. E aí coloquei o trigo. Mexi primeiro com a colher. Depois eu vou vir com as mãos limpas, tá bom, gente? E só reforçando, se for fazer para vender, use luvas, tá bom? Como vocês já sabem que eu faço pra gente de casa mesmo. Então, eu não preciso usar luvas, mas a minha mão, com certeza, sempre estará bem limpas, tá? Agora, eu vou começar a colocar a mão na massa para misturar toda essa massa, para depois a gente começar a sovar ela. E para sovar, tem que ter força, viu, gente? Tem que ter força, tem que ter braço para sovar essa massa aí por pelo menos uns 10 ou 15 minutos. Tá? Para essa massa ficar bem fofinha, para ela crescer bem, para ela se desenvolver bem. Aí, depois de tudo misturado, eu já vou passar para minha pia, que também tá bem limpinha. E aí, eu vou começar a sovar essa massa, misturando o que ainda falta, a parte seca. E aí, começar a sovar essa massa, tá? E aí eu percebi que eu coloquei muito trigo na massa. Então, o que eu fiz? Eu abri aí a minha massa e coloquei mais um pouquinho de leite. Como eu falei logo no começo, reserva um pouquinho, se precisar a gente coloca mais depois. A mesma coisa você pode fazer com a farinha de trigo, tá bom? E aí, vou fazendo o mesmo movimento de sovar a massa e vou continuar sovando ela até uns 10, 15 minutos, tá? Quando eu ver que ela já tá boa, aí eu paro e venho aqui mostrar pra vocês. Pronto, minha gente, eu já sovei a minha massa, passei 15 minutos mexendo aí. E aí, eu vou colocar na mesma vasilha onde eu mexi, porque ela já tá ali suja de trigo também, ajuda a não grudar, né? A massa na vasilha. E aí, vou cobrir com um pano e vou levar para um lugar
mais quentinho, para ela crescer mais rápido. E eu vou levar dentro do micro-ondas. E aí, como eu falei para vocês, não usei os 200 ml de leite todo, tá bom? E olha só a minha massa, como ela já cresceu, tá vendo? 30 minutos ficou ali descansando, 40 minutos na verdade, porque hoje aqui o tempo tá frio. E aqui a salsicha que eu vou usar, eu escaldei ela para tirar um pouco daquela tinta, né? Dessa tinta aí que vocês sabem. Então, eu escaldei ela, parti no meio e vou começar a enrolar. Vou espalhar aqui a minha massa na pia. Não vou colocar mais trigo, porque não vai precisar. E aí, eu vou espalhar essa massa com um copo. Eu não tenho rolo de macarrão, essas coisas, né? Então, eu vou fazer com um copo. Você pode fazer com a garrafa que você tiver aí. O copo tem que ser liso, tá? Se você for usar um copo. Esse detalhe que tem aí no copo que vocês estão vendo é pela parte de dentro. E aí, vou espalhar toda essa massa. Depois que eu espalhar, eu venho cortando ela com a faca em tiras finas para começar a enrolar na salsicha. Também, outra coisa que eu queria falar para vocês. Não deixe essa massa muito grossa. Nessa hora aí que você tá espalhando, não deixe ela muito grossa, porque a gente ainda vai deixar uns 20 minutos, depois que a gente enrolar a massa na salsicha, a gente ainda vai deixar uns 20 minutos, que é para dar mais um pouquinho de crescida, que é para crescer mais um pouquinho, tá? Então, não deixe essa massa muito grossa, porque senão vai crescer muito, não vai ficar bom, tá bom? Eu vou mostrar para vocês também o jeito que vocês têm que deixar, mais ou menos a largura de meio dedo. Olha aí, tá vendo? É quase isso, meio dedo. Pronto. Agora eu venho tirando as laterais. Não vou jogar essa massinha que eu tô tirando aí, porque eu vou aproveitar ela no final também. E seria um desperdício, né? Não podemos desperdiçar nada, e principalmente quando se fala em comida. Tá bom? E aí, vou fazer as tiras que eu falei pra vocês e vou enrolar na salsicha. Acompanhem aí comigo essa maravilha, tá? Desse jeito aí que eu tô partindo, ficou com uma espessura de 1,5 dedo. Você pode partir mais fino se você quiser. Só que eu já adianto que quando você pega a pontinha em cima para enrolar, ela estica. Tá vendo essa pontinha aí que a gente pegou? Pronto, à medida que você for enrolando, ela vai esticando. Então, quanto mais fino você partir a massa, mais fina ela vai ficar na hora de você enrolar aí na salsicha, tá certo? Então, essa espessura que eu parti aí, pra mim, foi ótimo. A espessura de 1,5 dedo. E aí, vamos fazendo desse jeito aí que vocês estão vendo. Chegou no final, parte a massa com a mão mesmo. E aquele pedaço ali que sobrou, a gente vai enrolar outra salsicha. A minha forma que eu vou levar pro forno, ela tá untada e enfarinhada, tá bom? E aí, vamos usar em outra salsicha esse mesmo pedaço. Se não der para enrolar a salsicha toda, não tem problema. A gente pega mais massa e termina de enrolar. Como vocês estão vendo aí que não deu, não tem problema nenhum. Depois que for pro forno, essa parte aí não vai nem dar para ver, porque vai crescer no forno ainda e tudo mais. E também essa parte a gente pode colocar para baixo da forma, né? Aí nem vai dar para perceber, tá bom? Eu vou fazer isso com toda a massa. E assim que eu terminar, eu venho mostrar para vocês como que ficou os enroladinhos. Bounce. Enroladinhos finalizados, agora nós vamos esperar mais 20 minutos para ele crescer mais um pouquinho. E aí renderam 28 unidades. Não coube tudo na forma grande, então eu coloquei nessa assadeira mesmo. Porque a forma que eu tenho são com furos no meio e eu só tenho mais uma redonda que não tem furo no meio, não ia caber porque é menor do que essa assadeira. Então, como eu sempre levo a assadeira no forno, não tem problema nenhum. E depois de mais 20 minutos, estão todos aqui um pouquinho mais crescidos,
porque ele vai crescer mais no forno também. Aqui eu vou pincelar 2 gemas. 2 gemas eu tô usando e é o suficiente para pincelar todos os pãezinhos ou todos os enroladinhos, tá bom? Vou passar a gema em todos eles e daí eu vou levar para o meu forno que já tá pré-aquecido em 190 graus. Se o seu forno tiver 180, coloque em 180, tá? Se você preferir, quiser jogar um pouquinho de orégano por cima, vai ficar perfeito. Eu não fiz porque aqui a gente não é muito chegada ao orégano e também eu não tinha, então eu não coloquei. Pincelei somente a gema mesmo e agora vamos levar para o forno. Tá vendo que 2 gemas é o suficiente. E aí, 25 minutos no forno, estão prontos os nossos enroladinhos. Essa maravilha de enroladinho para você comer aí assistindo um filme maravilhoso. Olha só que delícia e que coisa mais linda que fica. Gente, perfeito. Façam. Dá um pouquinho de trabalho, mas façam. É tão prazeroso quando a gente tem aquele trabalho de fazer, mas que no final a gente viu que deu certo, que ficou perfeito e, além de tudo, muito saboroso. Façam, vocês não vão se arrepender. Agora eu vou partir, né, para vocês verem como que ficou por dentro. E olha só como ele fica fofinho. Maravilhoso, não fica aquela massa muito inchada, não fica com tanta massa. Fica perfeito, maravilhoso. Eu super amei. E você, o que achou? Deixa aí nos comentários.